Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre a pior derrota do Campeonato Espanhol do Atlético de Madrid, jogando no Estádio Metropolitano, estádio que o time ocupa desde 2017. E desde então o Atlético não sofria uma derrota com tanta vantagem para o rival dentro do seu estádio, 3-0 para o Barcelona, com direito a gol de João Félix. Vou falar sobre isso no vídeo. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem, porque daí ele chega a mais pessoas interessadas no tema. E, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Bom, o Atlético de Madrid foi derrotado 3-0 para o Barcelona no Metropolitano. A primeira derrota do Campeonato Espanhol na temporada do Atlético de Madrid jogando em casa. Em 15 jogos, antes tinha 13 vitórias e um empate, e agora primeira derrota. É a primeira derrota no Campeonato Espanhol do Atlético na sua casa desde o dia 8 de janeiro de 2023, quando tinha perdido para o Barcelona também, há 1 ano e 2 meses. O time de Simeone não perdia no Metropolitano jogando pelo Campeonato Espanhol, eram 25 partidas consecutivas de invencibilidade. Mas parece que o Simeone tem... O Barcelona é a pedra no calcanhar do Simeone, principalmente em competições nacionais, porque quando vai para a Liga dos Campeões a história é um pouco diferente, mas em competições nacionais dentro do território espanhol, o Cholo tem 36 duelos contra o Barça e 20 derrotas, apenas 5 vitórias do Simeone. É realmente bem expressivo. Desde que o Xavi assumiu o comando do Barça, o Simeone ainda não conseguiu vencer o Barcelona. Dessa vez chegava com a força do Metropolitano, digamos, renovada depois da classificação na Liga dos Campeões, da primeira grande noite europeia do Atlético jogando na sua nova casa. Mas nem com isso e nem com os resultados positivos jogando em casa nessa sequência aí desse último 1 ano e 2 meses do Atlético de Madrid no Metropolitano, o time conseguiu vencer o Barça. E fez um dos piores jogos da temporada, né? Eu acho que o Atlético de Madrid sentiu, obviamente, o físico e a entrega que colocou no jogo da Liga dos Campeões no meio da semana, na classificação para as quartas de final da Champions. Mas eu acho que muda muito o chip, né? Assim, não sei, porque realmente foi um time bem estranho, assim, do que a gente se acostumou a ver do Atlético jogando no Metropolitano nesse ano. São 21 jogos do Atlético em casa nessa temporada, 19 vitórias. Apenas uma derrota tinha até o jogo de hoje contra o Barcelona. E aí levar 3-0 da forma que foi, né? O Atlético começou o jogo bem, os primeiros 20 minutos do Atlético de Madrid não foram ruins. A gente viu o time com a atitude, a intensidade, aquela vontade de conseguir ser um time agressivo que a gente viu contra a Inter, mas isso durou muito pouco. Durou muito pouco primeiro, porque o Atlético não conseguiu ser efetivo nesses 20 minutos, que foi melhor que o Barcelona, na minha opinião. E depois... todos os problemas defensivos que está tendo nessa temporada ficaram evidenciados. Alguns jogadores foram muito mal na partida. E para mim também teve erros do Simeone na escolha dos jogadores em como montar o time que entrou em campo. Começando pela escalação, o Griezmann voltou de lesão no jogo contra a Inter no meio de semana. Ele ficou dos jogos entre Inter e Inter sem jogar, se recuperando de uma lesão no tornozelo. E ele jogou praticamente tudo contra a Inter, né? Foi substituído quase no final do jogo. Então, o Simeone deu descanso para ele hoje. Só que a opção que o Cholo colocou para jogar na posição do Griezmann junto com o Morata foi o Riquelme. O Riquelme está sendo o ala esquerdo do Atlético de Madrid. É ele ou o Lino ali na posição. E o Lino é o titular. Ele tem sido mais reservas na ala esquerda. E aí o Cholo colocou ele como segundo atacante. Para mim, o Lino tem sido um dos grandes destaques da temporada do Atlético e é o desafogo do time, é o diferencial ali na ponta esquerda, é onde cria as jogadas, onde tem mais criatividade na parte esquerda do campo. Com o Riquelme atuando como segundo atacante, também meio escorado pela esquerda, eu acho que os dois ficaram meio que batendo cabeça ali. O que um fazia? O Lino tentava entrar pelo centro, o Riquelme tentava ir, aí eles acabavam um ocupando o espaço do outro e ficou meio confuso. Para mim, esse aí foi o primeiro problema. Depois, porque ele deu descanso pro Coque também, colocou o Pablo Barrios no campo, que nem foi tão mal assim.
O Maré Hermoso tá lesionado, então entrou o Reinildo, que eu até acho que dos defensores não foi um jogo horroroso do Reinildo, mas também não foi o melhor jogo. Mas para mim o Savic fez um jogo muito ruim. O Molina voltou a fazer um jogo muito ruim. E o Depou cometeu erros que, de novo, prejudicaram o Atlético de Madrid. Esses 3 jogadores, para mim, foram os que não estiveram em alto nível, diferente do que a gente viu exatamente contra a Inter alguns dias atrás. O Atlético de Madrid, que eu disse, começou o jogo tentando ser bastante propositivo, agressivo, intensidade, indo para o ataque, não funcionou. Teve 8 impedimentos, 3 deles só do Morata no primeiro tempo, que foi substituído no intervalo para a entrada do Memphis, que dessa vez também não conseguiu encontrar nenhum espaço diferente dentro do campo. O Cholo fez as 5 substituições, mas ninguém conseguiu se encontrar. Realmente, a tônica do time é que praticamente todo mundo que entrou e que não estava bem. E o Atlético de Madrid com muitas dificuldades de conter os contra-ataques do Barça e errando muito e deixando muita possibilidade. A defesa hoje realmente estava com muito problema. A defesa do Atlético tem sofrido muitos problemas nessa temporada. São 54 gols sofridos em 43 jogos. Vai na linha de ser a pior defesa da era Simeone no comando do Atlético de Madrid. O Atlético sofreu 57 gols em toda a temporada 21-22 e era até então os piores dados defensivos da era Simeone. E essa temporada deve superar, porque ainda faltam 9 jogos do Campeonato Espanhol e ainda tem a Liga dos Campeões. Então, realmente, os problemas defensivos do Atlético, eles estão sendo solucionados com um ataque que tem funcionado muito bem nas partidas. O ponto é que quando o ataque não consegue ser efetivo e aproveitar as ocasiões de gol que tem, hoje nem teve tantas, foram 3, o Barça até teve mais finalizações no alvo, a defesa não sustenta a defesa, então falta equilíbrio para esse time, né? E aí o porquê que falta são N motivos, nível dos jogadores que estão hoje atuando no sistema defensivo. Hoje tinha 2 dos 3 zagueiros lesionados, o Jiménez e o Hermoso. Continua o Atlético de Madrid sem ter um primeiro volante que o Simeone tanto pediu. Veio o Vermiren, mas é um jogador muito jovem que ainda não está ocupando. Quem está jogando ali ou é o Coque ou é o Pablo Barrios, que não são volantes de origem. Então, assim, são vários X problemas que fazem com que a temporada defensivamente do Atlético de Madrid seja muito ruim. Estava sendo, principalmente em casa, mascarado um pouco pelo ataque que estava produzindo e estava funcionando muito bem. Quando isso não acontece, como do jogo de hoje, é isso. Contra o rival que encontra espaços e faz 3-0. Destacar que o primeiro gol do Barcelona foi do João Félix, que foi muito vaiado no jogo, já se imaginava que isso iria acontecer. Ele até parecia que ia celebrar e os jogadores do Barça todos foram ao redor dele, assim, e nem se falou muito em princípio, né, até a hora que eu tô gravando esse vídeo, da comemoração. Mas destaca aí o jogo ruim do Atlético de Madrid. E pior do que o jogo, pior que o resultado, talvez seja o fato do Atlético de Madrid ir para a data FIFA fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões na tabela do Campeonato Espanhol. O time agora é 5º colocado, com 1 ponto a menos que o Atlético Clube de Bilbao, que faz uma grande temporada e é o 4º colocado nesse momento, está na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Agora Real Madrid primeiro, Barcelona segundo, Girona empatou, foi para terceiro, Atlético de Bilbao 4º e Atlético de Madrid 5º. É a primeira vez desde 2012 que o Atlético chega nas últimas 9 rodadas do Campeonato Espanhol fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Então, todos os alertas estão acesos, porque o primeiro objetivo, sempre que o Campeonato Espanhol começa, do Atlético de Madrid, é estar na próxima Champions da temporada seguinte. E nesse momento vai para a data FIFA, fora da zona de classificação da Liga dos Campeões. Todos os alarmes estão ligados lá no Atlético de Madrid, que está nas quartas de final da Champions, mas o pão de cada dia é o Campeonato Espanhol, é a classificação para a Champions todos os anos. Então, os alarmes, os alertas estão ligados lá no Estádio Metropolitano. Bom, para quem chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, os comentários por aqui. E eu volto mais essa semana com alguns vídeos um pouco diferentes, digamos assim. Beijo pra vocês.